versículo 4, nos diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Aleluia! Foi pago um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui nesse momento, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor, porque Ele superou bem mais do que tudo que existe. Foi o amor de Deus pelas nossas vidas. Amém? Aleluia! Bem mais que tudo.
Maravilhoso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Coloco-me diante da tua presença, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e te agradecendo pelo teu infinito amor. Reconheço que não sou nada sem ti, sou totalmente dependente do Senhor, Pai. Te peço nesta hora, Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor venha nos libertar dessa pandemia que tem assolado a vida de muitas pessoas no mundo. O Senhor é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Se for da tua vontade, que esse vírus não continue a destruir milhares de famílias, Pai. Nos abençoa. Toma nossas vidas em tuas mãos. Nos liberta, meu Pai, dessa enfermidade. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Tua palavra diz que tuas mãos, Senhor, não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Confiamos em Ti, Senhor. A nossa esperança está em Ti. Nós te oramos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Este é o tema da campanha de missões mundiais para o ano de 2020. Você sabe, a alegria é uma marca distintiva daquele que serve a Jesus Cristo. Toda pessoa que conhece a Jesus Cristo tem razão para se alegrar. A razão é a presença do Senhor na sua vida. Filipenses capítulo 4, versículos 4 e 5, nos diz que devemos nos alegrar no Senhor e que a nossa amabilidade deve ser conhecida por todos para que saibam que perto está o Senhor. A amabilidade é a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Quando somos alegres, nós tratamos melhor as pessoas, nós as fazemos serem mais bem aceitas, nós as acolhemos com a nossa alegria. Ao expressarmos a nossa alegria em servir a Cristo, as pessoas podem ver a nossa amabilidade e entender o amor de Deus. A transformação do mundo se dá pela anunciação da volta de Cristo, da anunciação do seu ministério de transformação, de salvação e do seu retorno. Por isso estamos alegres, porque Ele está voltando. Porque perto está o Senhor. Perto porque está em nós e podemos anunciá-lo com alegria, mas perto também está porque a sua volta é iminente. E por que podemos afirmar que a sua volta é iminente? Porque ele próprio nos disse que quando o evangelho do reino for pregado a todos os povos, então virá o fim. A nossa alegria também é porque ele está voltando. Isso deve nos mover a fazer um esforço ainda maior para que esta volta seja anunciada e celebrada por todos. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Uma boa Páscoa para você e para a sua família. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida e na vida da sua família nesses dias de isolamento social, mas também nesses dias que nós celebramos a Páscoa, que é a morte, mas também a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu queria compartilhar com vocês nesse dia, domingo de Páscoa, o texto que se encontra lá
na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8. Fala assim a palavra do nosso Deus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois, de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos orar? Santo Deus, obrigado mais uma vez por ter guardado a nossa casa, a nossa família, do laço do passarinheiro, da peste perniciota, do homem mau. Mas pedimos a Ti uma bênção especial para que nós tenhamos compreensão do que Tu queres falar em nossas vidas neste domingo de Páscoa, em nome de Jesus. Amém. Páscoa, irmão. Páscoa. O título da mensagem é Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Irmãos, hoje a cristandade, quer seja católica, quer seja protestante, ela comemora a Páscoa. Páscoa que toda a cristandade deve comemorar, irmãos. O próprio Paulo fala, celebremos a festa. Celebremos a festa. Só que o problema, irmãos, não está no celebrar. O grande problema está que muitos não celebram a Páscoa verdadeira. Eles celebram a Páscoa que às vezes foi ensinado pela tradição, pelos seus pais. Uma Páscoa que é regida pelo coelhinho da Páscoa, por ovos de Páscoa, por ser obrigado a comer peixe. Mas será que isso é realmente a nossa Páscoa? A Páscoa cristã? A primeira vez que a palavra Páscoa é citada, irmãos, nas Escrituras, ela se encontra lá na narrativa do livro de Êxodo, capítulo 12, quando, após 400 anos de cativeiro no Egito, Deus lembra-se do seu povo e chama Moisés para que venha livrar o povo do cativeiro egípcio. E Deus manda a Moisés para o Egito, e lá, para levar o povo, Deus ele faz uso de 10 maravilhas. O finado pastor Carlos Antônio falava que nós não podíamos chamar de pragas, porque as pragas eram para o povo egípcio. Mas para o povo de Israel eram maravilhas que o seu Deus estava fazendo para o livrar da escravidão. Lá em Êxodo, capítulo 12, Êxodo 12, versículo 11, 12, a palavra fala assim: desta maneira comereis os lombos, cingidos, com sandália nos pés e cajado na mão, comê-la-eis à pressa, essa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Após 9 maravilhas, 9 pragas no Egito, o faraó não liberta o povo de Israel. Então Deus ele abre mão da última maravilha. E ele fala que naquela noite iria passar, o próprio Senhor iria passar, por cima de todo o Egito, e executaria a justiça em todo o primogênito. Primogênito do animal, gado, animal doméstico, como também de todo homem, e todo aquele que abre a madre da sua mãe. E ele fala, hoje eu estarei passando. Aquela maravilha, aquela morte que seria passar, seria o próprio Deus que iria levar. Mas ele fala que haveria uma forma do povo hebreu, do povo de Israel, se livrar daquela praga. Lá em Êxodo ainda, capítulo 12, versículo 13, fala assim:
o sangue, Êxodo 12, 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiver. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, o termo Páscoa vem exatamente dessa versículo bíblico, que ele fala assim: e eu passarei por vós. Páscoa, no hebraico, significa pular além da marca, passar por cima, pular. Deus iria passar por todo o Egito, mas as casas que estiverem marcadas pelo sangue do Cordeiro, nos umbrais da sua porta, ele pularia. Ele saltaria por cima. Ele não olharia para aquela casa com a destruição. Esse é o termo Páscoa. Páscoa é o pulo que Deus dá sobre a vida do seu povo, não imputando para ele a justiça ali. Ele livra o seu povo da morte e da destruição. E daí o número Páscoa, o nome Páscoa. Deus pularia, Deus passaria por cima. O cordeiro que foi sacrificado é que pagaria o preço. Ele seria imolado, as famílias de Israel, cada uma pegaria um cordeiro, cortaria o seu pescoço, e o sangue desse cordeiro, que deveria ser puro, sem mancha, sem mácula, cordeiro de 1 ano, esse sangue passaria nos umbrais da porta, e quando o Senhor passasse e olhasse a obediência do seu povo, toda a casa que estivesse sobre o sangue do cordeiro estaria livre. Receberia a salvação e seria poupado. E assim, irmãos, o povo de Israel comemora a primeira Páscoa. Ele sai do cativeiro egípcio e ele passa a comemorar todo ano um memorial desse livramento que Deus deu. E todo ano ele imolaria um cordeiro que simbolizaria o pagamento pelo pecado deles e o livramento de Deus. Todo aquele que é marcado com o sangue do cordeiro está livre da destruição. Mas por que eu fui longe, irmãos? Para que nós entendamos o sentido da Páscoa judaica. Mas voltando lá para Coríntios, Paulo fala que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal é exatamente esse cordeiro que foi oferecido na Páscoa pelos israelitas para se livrarem da morte. Só que hoje, irmãos, quase 5 mil anos passados dessa libertação do povo, nós estamos escravos de outra coisa, não dos egípcios, mas de uma coisa chamada pecado. E esse pecado, ele tem um castigo, porque o salário do pecado é a morte. E todos nós estamos escravos do pecado e também destinados a morrer. E não adianta mais hoje pegarmos um animal, um cordeiro, um novilho, um bezerro e cortarmos o pescoço e passarmos nos umbrais da porta. Isso era apenas uma aliança passageira com o povo de Israel. Mas Deus providenciou um cordeiro definitivo. E esse cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula, e que ele voluntariamente derramasse todo o seu sangue para a salvação de toda a humanidade. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 17, fala assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O Cordeiro Pascal, a 10ª praga, ela apontava para uma salvação definitiva, a salvação que viria com o Cordeiro de Deus. E é isso que João Batista fala. João Batista, na época de Jesus, ele está batizando no deserto, e de repente, de longe, ele vê a Jesus Cristo. E ele olhando para Jesus, João 1:29, fala assim: e viu João a Jesus,
que vinha para a direção dele, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele iluminado pelo Espírito Santo, ele visualiza que Jesus era esse Cordeiro pascal, predestinado a tirar todo o pecado do mundo. Todo o pecado do mundo. Jesus veio ao mundo, irmãos, para ser esse Cordeiro definitivo. Ele vem para que, derramado o seu sangue, nos livre da condenação e da morte eterna. Não apenas dos primogênitos, mas de todo homem, de toda mulher. Todos estão condenados e precisam desse Cordeiro pascal para se livrar do castigo eterno. Jesus, ele nasce pelo Espírito Santo na Virgem Maria, vive durante 30 anos, começa o ministério, prega as verdades do reino, até o dia que ele chega à maturidade e ele é preso, ele é açoitado e ele é morto numa cruz. A morte mais terrível daquele tempo. Alguns morriam, levavam uma semana, outros levavam até 15 dias e morriam de fome, e outros morriam asfixiados pela posição. Jesus, ele assume, ele derrama todo o seu sangue por mim e por você. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Primeira carta de Pedro, 1, 18 e 19. Pedro fala sobre isso, irmãos. Ele fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado do vosso vil procedimento que vossos pais vos legaram, mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. E essa morte de Jesus, irmãos, se faz pela vontade de Deus, para que nós entendêssemos, no mesmo período que se comemorava, que se relembrava a Páscoa judaica. Jesus morre exatamente no período que se comemora o livramento da morte dos primogênitos, para que nós comecemos a entender que ele também veio para nos dar o livramento da morte eterna. Jesus, ele vem para ser o Cordeiro pascal definitivo. Ele derrama todo o seu sangue por nós. Ele derrama sobre nossas vidas o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança. O próprio Jesus afirma isso quando ele institui a ceia, lá em Mateus 26, 28. Abra sua Bíblia. Fala assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. O Cordeiro Pascal, ele limpa, ele retira os pecados do mundo através do seu sangue. Jesus, ele veio para nos livrar desse pecado, irmãos. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 9, Paulo fala: logo mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos salvos da ira de Deus. Jesus também veio nos livrar dos nossos pecados e veio também nos livrar da ira de Deus, irmãos. A ira de Deus estava sobre nossas cabeças, mas Jesus assume nele próprio o preço que era por nós. Ele paga o preço. Ele se torna a nossa Páscoa. Ele se torna a nossa Páscoa, porque pagando o preço, agora Deus, no dia do juízo final, ele também vai fazer uma Páscoa, uma passagem por cima de todos aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Ele não vai colocar mais sobre nós o nosso preço da desobediência, porque nós estamos selados e marcados pelo sangue do Cordeiro. Nova Páscoa. Jesus, no seu sangue, ele faz uma nova aliança e comemora a nova Páscoa para nos livrar do castigo eterno. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, João fala sobre isso também. Ele fala que se andarmos na luz, como Jesus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus
seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. Como temos comemorado a nossa Páscoa, irmãos? Como tem sido a Páscoa que nós temos feito? Será que nós compreendemos que não é peixe? Que não é uma ceia que nós comemoramos em nossa casa? Aqui em Salvador é a comida baiana? Não é pelo ovo de chocolate ou coelhinho da Páscoa? Mas a nossa Páscoa, irmãos, é Jesus que morre, preso a uma cruz do Calvário. Ele se torna o Cordeiro definitivo. Ele derrama todo o seu sangue. Ele entrega a sua carne por nós, para a remissão dos nossos pecados. Você já pensou nisso? Que alguém pagou o preço por você? Que alguém pagou o preço pela sua redenção? Que alguém desceu ao túmulo para que você tivesse vida eterna? Será que nessa Páscoa o mundo pensa nisso? Ou será que isso é comida, bebida e chocolate? Que nessa Páscoa, irmãos, o sangue do Cordeiro Santo de Deus continue cuidando de nós, protegendo nossas casas, nos dando livramento de todo mal. Sabemos que são tempos difíceis, são tempos de preocupações, são tempos de pessoas que terão a vida ceifada. Mas nós que somos cristãos, cremos que depois dessa vida, nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus, porque já passou da morte para a vida. Porque foi pago um alto preço por nossas vidas. O preço de morte, um preço de cruz. Que o Senhor nos abençoe. Se Deus permitir, à noite vamos estar falando sobre ressurreição. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi colocado no túmulo, mas nosso Cristo, nosso Redentor vive. E Ele ressuscitou ao terceiro dia. À noite, se Deus quiser, falaremos sobre isso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos orar? Bendito Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um momento da Tua Palavra e pedimos a Ti, Senhor, que nós saibamos, Senhor, valorizar, Senhor, o sacrifício que foi feito naquela cruz do Calvário, Senhor, por cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo livramento, Senhor, de termos uma nova Páscoa, onde o Senhor passará, Senhor, pela terra e separará os bodes das ovelhas, Senhor. E as ovelhas receberão, Senhor, como prêmio a vida eterna. Porque o Senhor Jesus pagou o preço como Cordeiro Pascal, Senhor, sobre nossas vidas. Nos abençoa e nos dá um domingo na Tua paz e na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma Páscoa cheia da Sua graça. Grande abraço.